O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Veja na edição de hoje. Grupos artísticos da UFPR poderão se apresentar em todo o Paraná. Ficou mais fácil encontrar os livros da Biblioteca da Reitoria. A unidade ganhou nova sinalização. Grupo de mulheres ajuda pessoas a realizarem sonhos. As vantagens da troca de livros. E saiba mais sobre a arte milenar do Kung Fu. O UFPR Notícias começa agora. A Biblioteca de Ciências Humanas da UFPR ganhou nova sinalização. Agora, logo na entrada do local, o estudante pode descobrir onde está o livro que deseja. O objetivo é facilitar a busca e o acesso à estrutura da biblioteca. Quem frequenta a Biblioteca de Ciências Humanas da UFPR agora vai poder achar os livros mais facilmente. Nesta terça-feira foi inaugurada uma nova sinalização do local. As mudanças fazem parte de um projeto piloto feito em parceria com um grupo do curso de design da UFPR. A ideia veio de uma iniciativa do Sistema de Bibliotecas, SIB, em 2010, com apoio da direção do setor de Humanas e Letras. A gente trabalhou todo esse projeto a partir da necessidade do usuário bibliotecário e do usuário estudante ou usuário final, da biblioteca. Diversos integrantes da universidade compareceram à inauguração. A expectativa era grande para conferir as mudanças da biblioteca. Agora, logo ao chegar à biblioteca, o usuário já avista um totem falando o que há em cada andar do local. As plaquinhas que identificam portas e prateleiras são substituíveis, o que foi pensado justamente por causa da flexibilidade. O projeto vai servir de modelo para todas as outras unidades do sistema, padronizando a comunicação visual. A Biblioteca de Humanas e Ciências Humanas, que atende os setores de Humanas e Educação, ela já vem ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, passando por várias reformas. Ela ficou mais agradável para a comunidade universitária, ela ganhou cabines novas, a rede de informática, teve o elevador panorâmico, teve os banheiros para as necessidades especiais e os alunos hoje podem ficar tranquilos na biblioteca estudando confortavelmente. Antes, o acesso aos livros era mais complicado e muitos alunos se perdiam. Agora, todas as colunas das prateleiras são numeradas e, em breve, isso será aplicado também ao sistema online. Os alunos vão poder ver o número da fileira que o livro está e perder menos tempo procurando. Melhorou sim, achei bem instrutiva essas mudanças que eles fizeram. Tinha que ficar perguntando para os outros onde que fica tal setor. Daí agora com a nova sinalização você pode se achar melhor. A 8ª Feira de Profissões da UFPR Litoral acontece no próximo domingo, dia 21. Lá, os visitantes poderão conhecer os cursos conversando com quem mais entende do assunto, os professores e alunos das 14 graduações. A feira fica no campus da UFPR em Matinhos. A partir deste ano, as apresentações dos grupos artísticos da universidade poderão ser apreciadas também fora dos palcos de Curitiba. Isso porque foi assinado um acordo entre a UFPR e a Secretaria de Estado da Cultura, permitindo que os grupos se apresentem em todo o estado. Música. Teatro. Aos olhos de nosso Senhor. Dança. Os espetáculos realizados pelos grupos artísticos da Universidade Federal do Paraná levarão cultura para outras cidades do estado. Foi assinado um termo de cooperação entre a UFPR e a Secretaria de Estado da Cultura. O acordo faz parte de um projeto da Secretaria chamado Circuito de Artes Paraná. Graças a ele, todos os grupos artísticos da universidade poderão levar a arte produzida aqui na UFPR para todo o estado. O Circuito das Artes é um mecanismo de difusão da cultura e das atividades e manifestações culturais do Paraná, principalmente dos grupos artísticos da Universidade Federal, né? Você tem a Orquestra Filarmônica, o grupo de MPB, o coro, o grupo de teatro Palavração e o grupo de dança Tessera. As cidades vão cuidar da infraestrutura para receber os artistas, como hospedagem e alimentação.
Os locais para os espetáculos devem possuir as condições estruturais básicas indicadas por cada grupo artístico. O município solicita, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, preenchendo um formulário, a ida de um desses grupos para o seu município. E nós articulamos, junto com a universidade e junto ao município, a questão técnica, a realização deste evento. O acordo firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Universidade Federal do Paraná vai permitir que grupos artísticos da universidade, que se apresentam geralmente em palcos aqui de Curitiba, também possam entrar em cena em outras cidades do Paraná. Cerca de 80 municípios já se interessaram pelos grupos. Além das apresentações, também serão realizadas oficinas de música e teatro para os artistas locais das cidades que receberem o Circuito de Artes Paraná. Eu acho que tem uma importância extraordinária porque é aqui que nós produzimos o conhecimento, produzimos a maior parte da atividade cultural que o Estado possui e é lícito e é justo que o interior do Estado também se beneficie dessa produção cultural. É um trabalho de construção coletiva e eu tenho certeza que ele vai adensar as parcerias entre a universidade e o Estado, permitir que ações sejam descentralizadas de Curitiba, trabalhar os nossos museus e o nosso acervo em várias localidades no entorno dos campi da universidade, seja em Paranaguá, em Pontal, Matinhos, obviamente a cidade de Curitiba e os municípios da região metropolitana, e também interiorizar a cultura, que é uma missão de todos nós. Você é estudante do ensino fundamental ou médio e gosta de física? Então fique ligado porque estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Chegou a hora de se preparar para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. É a chance de você mostrar que é um campeão do conhecimento. Podem participar estudantes do ensino médio e fundamental. O tema desta edição é o Ano Internacional da Cooperação pela Água. Aluno, informe-se com seu professor sobre as provas ou acesse o site oficial da Olimpíada. As fadas madrinhas da vida real não têm asas nem varinhas de condão. Elas são voluntárias do Instituto Amiga dos Sonhos. Essas mulheres doam um pouco do tempo livre para ajudar quem não tem condições financeiras para realizar seus sonhos. Eu fiquei tão feliz por causa que no dia que eles vieram aqui para me levar para Foz do Iguaçu, que eu fui de avião, né? Era meu sonho, como sempre eu falei até para eles, né? Como uma criança quando ganha uma boneca que esperou há muitos anos, né? Marina viajou de avião pela primeira vez aos 64 anos e não importava para onde ela iria, o desejo era simplesmente voar. Foi com a ajuda de fadas madrinhas que Marina conseguiu realizar esse antigo sonho. Tinha um rapaz com uma plaquinha com o meu nome escrito. Foi muito lindo, sabe? Aquela emoção da gente, né? Ver tantas coisas que não esperava por aquilo. O Instituto Amigo dos Sonhos, ela realiza sonhos de crianças, né? Adolescentes, a mulher e as idosas. O movimento Amiga dos Sonhos começou em março de 2011 com um grupo de mulheres que se reunia todos os meses. Em novembro do mesmo ano, o movimento ganhou o título de Instituto. Em todas as reuniões, as fadas madrinhas são encorajadas a convidar uma amiga para participar do encontro seguinte. Elas ajudam com doações e com o próprio trabalho. Já foram realizados mais de 30 sonhos como o de Marina. As responsáveis são conhecidas como fadas madrinhas, que são mais de 100 voluntárias do Instituto Amiga dos Sonhos. Para ter um sonho realizado, é preciso procurar um instituto ou ser indicado por alguém. Todos os casos que chegam às Amigas dos Sonhos são analisados e, sempre que possível, realizados. Até um casamento já foi organizado pelas fadinhas. O próximo passo é levar um grupo de idosos para ver o mar pela primeira vez. Foi para nós assim até muito gratificante, porque tanto uma alegria da pessoa que está recebendo o sonho como quem está realizando os sonhos, né? E esse é o incentivo de ver o resultado final e que venham mais sonhos, né? Veja ainda nesta edição as vantagens da troca de livros e no próximo bloco uma entrevista sobre a maioridade penal. Voltamos já!
O assassinato de um estudante da faculdade Casper Libero, em São Paulo, na semana passada, retomou a discussão sobre a maioridade penal no Brasil. Isso porque o rapaz que matou o estudante era menor de idade e estava a poucos dias de completar 18 anos. Segundo uma pesquisa realizada em 2011 pelo IBOPE, 4 em cada 5 brasileiros são a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A questão tem dividido opiniões de políticos e causado polêmica nas redes sociais. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora o professor da UFPR, André Gianberardino. Bom dia. Professor, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Obrigado. Para começar, eu queria saber o que a redução da maioridade penal poderia causar de imediato. Bom, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Em primeiro lugar, é importante observar que há muitos mitos nessa discussão, né? Há muitas questões que são ditas e repetidas que não são verdade, né? A primeira delas seria de que nós não punimos os nossos adolescentes infratores, né? Essa é uma grande mentira, né? Na verdade, pune-se muito o adolescente infrator no Brasil. Para muitos, pune-se até mais do que o necessário. Isso porque uma coisa é a idade penal prevista em lei, prevista na Constituição como 18 anos, e outra é a partir de qual momento é possível a privação da liberdade desse adolescente. No Brasil, o cidadão pode ser privado de sua liberdade a partir dos 12 anos. É evidente, não se trata tecnicamente de prisão, e sim de internação, mas basta colocar os pés num sense, num educandário, numa carceragem, numa delegacia do adolescente qualquer, para perceber que as condições são idênticas, ou até piores. Inclusive, muitas vezes temos ações civis públicas por conta da insalubridade desses ambientes, temos superlotação, temos violência, temos mortes dentro, temos falta de vagas, temos os mesmos problemas do sistema penitenciário. E são adolescentes. Portanto, nós punimos sim, e muitas vezes, inclusive até mais, chegamos a casos paradoxais, em que um adolescente é punido de forma mais severa do que se ele fosse adulto. Por exemplo, rapidamente, no caso de homicídio simples, em que a pena mínima é de 6 anos. O adulto condenado pelo homicídio simples inicia a pena em regime semiaberto, pode iniciar a pena em regime semiaberto, e após 1 ano, 1/6 da pena, pode pedir a progressão de regime para o aberto, para o regime aberto. Um adolescente pode ficar internado por até 3 anos. A diferença que choca e que muitas vezes incomoda as pessoas está justamente em casos muito graves, por exemplo, casos de latrocínio, como esse de São Paulo, como o caso do menino João Hélio, né, que foi arrastado, em que outros participantes do crime pegam penas de 40 anos, muitas vezes, e o adolescente fica 3, porque 3 é realmente o tempo limite. Mas essa é uma opção política. Essa não é uma questão se com 16, 17, 15 anos a pessoa está ou não efetivamente apta a compreender seus atos. É, acima de tudo, uma opção política. Nós temos um sistema penitenciário extremamente problemático, e isso é reconhecido por todos, e nós temos que decidir, enquanto sociedade, a partir de qual idade nós apostaremos menos ou mais no futuro nos nossos jovens. Levar o jovem para uma penitenciária pode piorar o sistema que já é falho, não é verdade? Certamente. O sistema penitenciário brasileiro já é, nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo em números absolutos. O déficit cresce em uma velocidade assustadora, porque a velocidade do crescimento da população carcerária é muito maior do que a velocidade da abertura de novas vagas. A projeção para daqui a cerca de 10 anos é de um déficit que vai superar aí a casa dos talvez os 300%, 400%. É o caos. E nós estamos falando aqui ao invés de falar de políticas públicas para a juventude, ao invés de falar em cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao invés de nos interessarmos por isso, né, como cidadãos, nós preferimos defender a redução da maioridade penal e inserir mais jovens nesse sistema falido. E até está indo na contramão dos países desenvolvidos, né, que muitos estão aumentando a maioridade penal por entender que a educação é... Sim, há muitos países em que há um movimento social grande pelo aumento da idade penal. Mas é importante observar que muitas vezes é usado esse argumento, né, porque país tal, a idade penal é muito menor. Mas, na verdade, isso é um argumento, como eu disse, que pode induzir ao erro, porque a questão é a partir de qual idade você permite legalmente a privação da liberdade, seja pela internação, seja pela prisão. Tem muitos países que a idade penal pode ser menor, mas há mais restrições à privação da liberdade do jovem do que aqui no Brasil, que é 12 anos, não 18. E o que poderia ser feito para uma solução que não fosse a redução da maioridade penal? Porque é comprovado que não diminui a criminalidade, na verdade, se for reduzido a maioridade. Porque... Bom,
a criminalidade, enfim, nós temos essa realidade, enfim, aumento da violência urbana e outras formas de criminalidade, mas a proporção de adolescentes, a contribuição, entre aspas, de adolescentes nesse montante é irrelevante. A mídia faz um estardalhaço, em alguns casos, e utiliza, enfim, desses casos como uma ferramenta de política, uma tentativa de produção de um consenso que eu sinceramente não acredito. Eu nem acredito tanto nesses dados de 80%, 90% que a gente vê por aí, porque eu realmente acho que se as pessoas forem devidamente esclarecidas do que se está falando, se elas conhecessem a realidade dos educandários e de como funciona o sistema socioeducativo, elas não dariam a mesma resposta, né? Eu acho efetivamente que o cidadão, quando ele afirma ser a favor da redução da maioridade penal, ele tem que se questionar se ele efetivamente contribui, até que ponto ele contribui como cidadão em relação às políticas públicas para a juventude, para a criança e para o adolescente, especialmente, né? A juventude pode ser um pouco mais velho. Eu digo, por exemplo, nós tivemos recentemente eleições para os conselhos tutelares da cidade. Quantos votaram? Quantos sabiam que é possível votar? Quantos sabem para que serve o conselho tutelar e como se dá a sua atuação, que é tão importante? Quantos de nós sabemos as obrigações do Estado em relação à vaga em creche, em relação à escola pública em tempo integral? Mas, enfim, problemas como a policialização da vida dos adolescentes que vivem em comunidades periféricas. Às vezes vemos situações em que a guarda municipal é chamada para resolver problemas em sala de aula, e a disciplina da escola, que deveria ser uma disciplina educativa, pedagógica, acolhedora, já se torna, com 14, 15 anos, o ingresso nesse mundo, nessa espiral de violência que é o sistema policial e penitenciário. Nós temos um índice alarmante de violência policial, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, em relação a jovens nas comunidades de periferia. Eu acho que, como cidadão, isso é muito mais importante se preocupar do que em relação a maneiras de piorar um problema, né? Acho que problemas a gente busca soluções, não formas de piorá-lo. O problema da violência, como o problema da superlotação carcerária, essa não é definitivamente uma solução, mas uma forma de piorá-lo. Pela alteração legislativa, né, que é um vício, de certa forma, nosso, de nós acharmos que nós podemos, como num toque de mágica, contribuir ou resolver os nossos problemas sociais através de alterações legislativas. Não é assim. Mais uma vez, a população tem um papel fundamental também nessa... Não, certamente. Eu acho que a opinião da população deve ser levada em conta, mas ela não deve ser manipulada, não deve ser induzida a erro. Ela não deve ser, as emoções não devem ser utilizadas de uma forma contraproducente, de uma forma, enfim, a dar suporte a propostas políticas de alguns setores da sociedade. A população deve ser, em primeiro lugar, informada para que possa se manifestar de uma forma consciente. Eu acho que está faltando um pouco de cidadania nos nossos cidadãos nessas questões relativas aos adolescentes. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço o convite. E a seguir, as vantagens da troca de livros. E conheça mais sobre a arte do Kung Fu. É no próximo bloco. Comprar em livrarias ou frequentar bibliotecas não são as únicas formas de ter acesso a bons livros. Os amantes da literatura se interessam cada vez mais por uma nova alternativa, a troca de livros. Faz bem para a cultura e para o bolso de cada um. Emprestar livros de bibliotecas ou mesmo de amigos é uma alternativa para fugir dos preços das livrarias. Quem já está dentro do universo editorial sabe da importância de pequenos gestos como este. Quando eu tenho a oportunidade de distribuir livros, como eu fiz agora, mesmo que em troca de outros livros, é uma extensão do ato de escrever. É uma extensão. E eu acho que é muito interessante, acho que é muito justo. Eu que já li tanto, compartilhar da maneira que eu posso. Trazer um livro de literatura e poder levar para casa 2 outros títulos de qualquer gênero. É assim que funciona o Recicleitura, uma feira que incentiva o livre compartilhamento dessa forma de saber tão importante. Os livros arrecadados no evento vão preencher as prateleiras de um outro projeto cultural deste shopping de Curitiba. Há 5 anos, a chamada Biblioteca Livre permite a qualquer pessoa passar por aqui e retirar uma obra literária, sem cadastro e sem data de devolução definida. Carimbos e selos são usados para impedir a venda do material. O que a gente sempre orienta as pessoas quando a gente consegue conversar com elas? E que elas leiam, doem e compartilhem.
Então a ideia é sempre criar um ciclo, porque não adianta a gente também criar um acervo bacana, com literatura escolhida a dedo, se as pessoas simplesmente levam e não têm essa proatividade de trazer um livro de volta. Então a ideia é essa, que as pessoas, que elas possam pegar os livros legais aqui, mas que elas tragam outro no lugar também. Então não precisa de nada, a pessoa precisa chegar no shopping, gostar de ler ou se interessar em ler e levar um livro para casa. Quem participa pode aproveitar também uma exposição de fotografias e sessões de cinema. E o melhor, ajuda a fortalecer o poder transformador dos livros. O primeiro Recicleitura acontece no Shopping Omar e quem se interessou precisa correr. O evento encerra neste sábado, dia 20. A Biblioteca Livre é fixa e fica aberta durante todo o horário de funcionamento do shopping. Veja outras dicas na nossa agenda cultural. O Galpão Tá Cultural vai continuar agitando o centro de Curitiba até o final do mês de abril. O projeto, que já ofereceu shows de bandas curitibanas, stand-up comedy e apresentações de circo, apresenta neste sábado uma homenagem à música brasileira com a banda Gente Boa da melhor qualidade. Além disso, quem passa pela rua Riachuelo pode usufruir diariamente da gastronomia, espaço de beleza e de moda do Galpão. Como parte das comemorações do Ano de Portugal no Brasil, o Museu da Fotografia de Curitiba recebe a exposição Olhar Brasileiro em Terras Portuguesas. A mostra reúne diferentes gerações de fotógrafos com imagens captadas desde a década de 80 até hoje. A proposta é resgatar as relações afetivas e culturais entre os dois países. A Caixa Cultural apresenta até domingo o espetáculo Cabaré Luxúria. A história trata de um triângulo amoroso que se desenrola no inferno. A peça tem sua trilha sonora executada ao vivo e conta com canções de Bertolt Brecht e Jeff Buckley, até brasileiros como Chico Buarque e Sidney Magal. Os ingressos custam R$ 5 e R$ 10. O Kung Fu tem uma história milenar que vem de muito longe. Direto da China, essa arte marcial achou espaço em Curitiba e ganha força com muitos praticantes e com um dia só para ela. Movimentos elegantes, precisos, executados com muita agilidade. São dezenas de estilos diferentes que compõem o Kung Fu, arte marcial de origem chinesa. Com 30 anos de experiência no esporte, o professor Lira conhece bem os benefícios da atividade. Trabalha bastante coordenação motora, flexibilidade, alongamento e uma que tira ele das drogas, né? É um ambiente que o pessoal é uma família, na verdade, né? Os alunos gostam de treinar Kung Fu por causa disso, né? Porque a gente é uma família aqui. Para quem começou agora, não é diferente. Os resultados aparecem rápido e vão muito além dos limites do tatame. Ele sempre foi um bom aluno. No caso, a arte marcial fez com que ele tivesse mais concentração, mais dedicação aos estudos, né? Então, como ele era um bom aluno, ele se tornou um aluno excelente após quando ele começou a treinar, né? Então, os professores elogiam ele lá muito, né? Que ele é muito dedicado, né? Caprichoso. Então, a disciplina da arte marcial ele leva para dentro de casa. Para celebrar toda a herança desta arte marcial milenar, Curitiba comemora neste sábado o Dia do Kung Fu. Nessa segunda edição do evento, a população vai poder assistir espetáculos de dança e aproveitar serviços médicos tradicionais, como a acupuntura e a massagem, por exemplo. E o melhor, tudo de graça. O Dia do Kung Fu é neste sábado, dia 20, e vai das 10 da manhã às 2 da tarde na Praça Santos Andrade. O FPR Notícias termina aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até sexta-feira que vem. Tchau!